poupança. Esse 5 mil é ilustrativo, tá? Pode ser 1.000, 10, 15, 20, é um valor. Tem um valor na poupança. E sei que hoje a poupança não é um bom investimento, rende pouco. Onde que eu coloco? Onde é o melhor local, né? Para eu investir, para que esse dinheiro renda mais? Então assim, olha, eu coloquei algumas considerações aqui. A primeira coisa, você pode investir em qualquer lugar, tá? Por que em qualquer lugar? Qualquer lugar, qualquer tipo de investimento, né, de renda fixa, vamos considerar renda fixa, porque a poupança está dentro da categoria renda fixa. Qualquer tipo de investimento em renda fixa provavelmente vai render mais do que a poupança. Por isso que eu falo, em qualquer lugar, invista em qualquer coisa. A poupança hoje é uma das piores opções que você tem para colocar o seu dinheiro, né? Eu nem considero poupança investimento. Por que eu não considero investimento? Porque a poupança já há bastante tempo, há mais de anos, ela perde para a inflação, né? O que é a inflação? A inflação é a perda do poder de compra do dinheiro. Então, com o passar do tempo, as coisas vão ficando mais caras e aquele dinheiro que você tinha hoje não é mais suficiente para comprar o mesmo bem no futuro. Então, por exemplo, você queria comprar um videogame hoje por R$1.000 e você resolveu que não vai mais comprar agora, vai esperar um pouco até tomar uma decisão melhor, porque vai sair um outro modelo e tal. E aí você guarda esse dinheiro em casa com você. Daqui a um ano, suponhamos que a inflação foi de 5%. Então aquele videogame que custava 1.000, se ele tivesse sido corrigido apenas pela inflação, sem aumento de margem de lucro para o comerciante, ele agora vai estar custando 1.050. E aí suponhamos que o retorno da poupança nesse período foi 4%. Então, se você colocou o dinheiro, deixou o dinheiro em casa, o produto custa 1.050 e você tem 1.000. Se você colocou na poupança, o produto custa 1.050 e você tem 1.040. Então a poupança, ela rende tão pouco que ela sequer acompanha o crescimento da inflação, tá certo? Por isso que eu falo, põe em qualquer lugar, qualquer coisa é melhor. Lógico, eu estou generalizando, existem algumas opções que não são tão boas também, a gente vai discutir mais pra frente, tá certo? Outra questão aqui, ó, uma questão que é muito polêmica também, a questão dos imóveis, né? As pessoas me questionam muitas vezes sobre imóveis e o que eu tenho para falar sobre imóveis é o seguinte: se você pensa em adquirir um imóvel para moradia como forma de investimento, talvez você não esteja fazendo uma boa coisa. Talvez essa não seja uma boa opção financeira. Por quê? Porque é o seguinte, ó, quando você compra um imóvel para investimento, para moradia, você não vai poder contar com a receita de aluguel, porque você está morando naquele imóvel, naquela casa ou naquele apartamento, tá certo? Então você não tem essa receita. Aí as pessoas falam assim, Thiago, mas eu comprei uma casa por 100 mil e 10 anos depois eu vendi por 200 mil, então eu tive 100% de retorno no meu investimento. Não é uma coisa boa? Não. Talvez não, provavelmente não. Por que eu falo isso? Porque assim, olha, será que foi 100% mesmo? Será que você não teve gastos com manutenção durante esses 10 anos? Pintura, trincas que apareceram, vazamento, telhado, calha, enfim, provavelmente, certo? Será que você, no momento de comprar, não precisou gastar com despachante? Pagar ITBI, impostos, taxas, pagar imposto de renda sobre o ganho de capital, você comprou por 100, vendeu por 200, tem que pagar imposto de renda sobre a diferença. Corretor ou imobiliária para intermediar essa compra e venda. Custas cartoriais, né, de registro da matrícula, da escritura, tudo isso tem custo para ser confeccionado. A inflação do período, você descontou a inflação do período de 10 anos? IPTU que você paga anualmente. Então, depois que você... E muitos desses itens aqui vão incidir duas vezes, na compra e na venda, tá certo? Então, depois que você desconta tudo isso aqui, considerando que você não teve o retorno do aluguel durante esse período, talvez não valha a pena, tá? Já quando você investe em imóveis com outras finalidades que não a de moradia, aí começa a se tornar um pouco mais interessante. Por exemplo, tem 3 opções aqui. A primeira, arbitragem. O que é arbitragem?
quando você compra alguma coisa mais barato e vende por um valor mais elevado. Então você compra um imóvel por 50 e vende por 100, pensando isso como forma de negócio. Você não comprou para morar, você comprou para vender. Já comprou hoje porque encontrou um preço baixo, imediatamente já anunciou para vender mais caro. Segunda opção, a construção. Então você compra o terreno, constrói e vende. Também tem uma margem interessante, apesar do prazo desses dois primeiras opções aqui, o prazo ser indeterminado. Aliás, em todas, né? Quando se fala em imóvel, está envolvendo muito dinheiro, não tem como a gente determinar o prazo de retorno. E o terceiro, que é o meu preferido, investir em terrenos, não em casa, não em apartamentos, mas em terrenos. Por que em terrenos? Porque é o seguinte, faltou um item aqui, que eu não coloquei, depreciação. Faltou descontar a depreciação, que é justamente o que eu vou falar agora. O que é a depreciação? Depreciação é a perda de valor de algo. Então, quando você compra, por exemplo, um carro novo e retira da concessionária, imediatamente ele já perde valor, ele se depreciou. E à medida que os anos passam, ele continua perdendo valor, ele vai ficando velho, então ele vai perdendo valor. Com imóveis, né, com construção, casa e apartamento, funciona da mesma maneira. Lógico, ele tem uma valorização por conta do passar do tempo, mas ele perde um pouco em função dessa depreciação, porque vai demandar manutenção, ele está ficando velho. Quando você tem um terreno, você praticamente não tem gasto com manutenção, muito pouco. Só da limpeza do mato, de repente de colocar uma cerca ou murar, né? Mas não tem manutenção com pintura, com calha, com telhado, né? Não tem isso. O terreno não incorre depreciação. A depreciação não está presente no terreno. Por quê? Porque não tem construção, né? E um terreno ele tem um valor de mercado proporcionalmente inferior ao de um imóvel construído, né? Porque não tem a estrutura construída lá, então ele é proporcionalmente mais barato. Ele é mais fácil de vender, porque a pessoa que quer uma casa própria, é muito mais fácil para ela comprar um terreno, é muito mais agradável a ideia, talvez, né, na maioria dos casos, dela comprar um terreno e construir a casa dos sonhos dela, do jeito que ela quer, com a quantidade de quartos que ela quer, com suíte, sem suíte, com garagem, com 3 vagas, com 2 vagas, com piscina. Então ela consegue fazer da maneira que ela acha melhor, tá certo? E ela pode também fazer no tempo dela. Ela compra o terreno, espera um tempo, junta um dinheiro, constrói uma parte, constrói outra. Então é muito mais fácil. Então terreno é minha opção favorita quando se trata de investimento em imóveis, tá certo? E um outro ponto muito relevante aqui com relação a essa pergunta do investimento, de onde colocar o dinheiro proveniente da poupança para que ele renda mais, é você investir em educação financeira, aprender cada vez mais sobre o dinheiro, tá certo? Quanto mais você adquirir conhecimentos, né, sobre o mercado financeiro, melhor vão ser as tuas condições de aplicar o teu dinheiro de forma com que ele renda mais. Então, te adianto de antemão que você já está no caminho certo, assistindo esse vídeo, procurando informações sobre o mercado financeiro, sobre investimentos e assim você vai estar contribuindo para o teu crescimento financeiro pessoal. Legal?